Não importa o que Moisés fez, como foi com Moisés 37. Deus honrava o ofício que ele tinha. Deus escolhe o homem e não se envolva com o homem. Todos, até os próprios irmãos de Moisés, tiveram que morrer. Moisés tinha que morrer para não entrar na terra. Mas nem Arão ficou. Miriam morreu no mesmo ano, após ser recuperada da lepra, com 130 anos. Arão morreu também no mesmo ano, com 123 anos. E depois que eles morreram, porque colocaram o dedo no nariz de Moisés, aí Moisés foi recolhido. Só que Arão e Miriam, que eram tão profetas e tão cheios de Deus, estão na sepultura ainda hoje. Agora Moisés não. 1445 anos depois, ele levantou da sepultura, ressuscitou e apareceu no monte da transfiguração e depois subiu ao céu com o Senhor. Êxodo capítulo 2, verso 10. E sendo menino, já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. 103, capítulo 103 e verso 7. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Te agradecemos, Senhor, por essas escrituras, pedindo ao Senhor que elas prevaleçam em nossas vidas e nossas mentes para a glória do seu nome. Amém, Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Moisés significa em hebraico, você põe HB, hebraico, quer dizer tirado. Essa é a tradução para Moisés. Tirado, tirado das águas do rio Nilo, que era um rio que banha o Egito, conhecido, mesmo questionado, como o maior rio do mundo, sendo o Amazonas o maior em volume de água. Moisés no grego quer dizer Mosé, M-O-S-E, pode acentuar, Mosé. No grego, G-R, grego, Mosé, M-O-S-E. Moisés, no idioma egípcio, chamado de Cópeta, C-O-P-T-A, C-O-P-T-A, Cópeta, quer dizer mês ou mesu. Em Cópeta, quer dizer mês ou mesu, que nós temos o traslado para português de Moisés, que vem do latim. Moisés era um jovem, ou um senhor, africano, ou até mesmo asiático. Em algumas situações, você pode admitir que seria asiático, até pela própria situação geográfica do Egito. Ela inicialmente parece-nos que era asiática. Asiática ou africana, mas hoje está no continente africano. Moisés, sendo africano, como disse, até mesmo asiático, até pelos traços deles ou dele, pode ser entendido também, era natural de Canter. Canter, K-A-M-T. K-M-A-M-T. Ele é natural de Canter, que quer dizer terra negra. Ponha igualdade, sinal de igualdade. Terra negra, como era chamada pelos antigos. Ele era africano, com essa visão asiática. É natural de Canter, que quer dizer terra negra, como era dito pelos antigos. Ele nasceu a 1667 antes de Cristo.
Vamos às características de Moisés. De repente ele aparece aqui ressurreto, você vai identificá-lo. Ok? Vamos lá. Ele era moreno. Moreno. Falava semita, era a língua dele. Semita. Moreno. Semita. De baixa estatura. Baixa estatura. Corpo delicado. Um corpo bem feito como o meu. Cabeça grande como a do Costa. Pelos castanhos. Cabeça bem cheia, com cabelos castanhos. Cabeça grande, cabelos castanhos, castanhos lisos. Pessoa que tem cabelo liso dificilmente tem piolho. As piolhentas, geralmente, a pessoa tem cabelo crespo. Olhos rasgados, meio asiático, meio ajaponesado, chinês. Boca larga, um pouquinho mais rasgada. Olhos rasgados, boca larga, testa quadrada, meia oblíqua, lábios levemente cheios. Esse era o Moisés. Interessa para alguma moça? Era um rapaz rico, culto, libertador, historiador, estadista, poeta, moralista, profeta e legislador hebreu. Vamos repetir? As características já estão, né? Era moreno, está? Falava semita, hoje copta, né? De baixa estatura, corpo delicado, cabeça grande, cabelos castanhos lisos, olhos rasgados, boca larga, testa quadrada oblíqua, lábios levemente cheios. Rico, culto, libertador, historiador, estadista, poeta, moralista, profeta e legislador hebreu. Um tipo de Cristo. Salvo das águas aos 90 dias de idade, salvo das águas aos 90 dias de idade, criado por Miriam, sua irmã, 10 anos mais velha do que ele, por Miriam, a serviço da princesa, filha de Faraó. Aos 16 anos de idade, sua mãe contou-lhe, aos 16 anos, sua mãe contou-lhe quem ele era e a quem pertencia. Aos 16 anos ele voltou a fazer contato com a mãe. Paulo, um prisioneiro, 96. Paulo, um prisioneiro, põe entre parênteses, 96. Ele era da tribo de Levi, pertencia à tribo de Levi, da família de Coate. 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 Êxodo 2 primeiro. Ele era da tribo de Levi, da família de Coate, Êxodo 2 primeiro. Seus pais, Arão, A-N, né? Arão, é Arão. Seu pai e sua mãe, Joquebede. Joquebede.
Êxodo 6, 18 a 20. 6, 18 a 20. Agora, olhem para mim para vocês entenderem uma coisa. Ele trabalhou como escravo. Ele trabalhou como escravo. Coré não trabalhou como escravo. Liderança 2 é aquela liderança de capa azul. Liderança 2, põe em algarismo romano 2, vírgula 113, parágrafo 113. Ele trabalhou como escravo, os seus oponentes no deserto não trabalharam. Geralmente quem divide é quem não trabalhou como escravo. O que edifica não divide. O que edifica não pede a herança. Nunca se vê um pai pedindo pedaço da casa para ele. Para começar, geralmente é a mulher que pede. Todo divórcio começa com a mulher. Eu nunca vi falar que um homem pedisse divórcio. Sempre é a mulher que pede divórcio. Quem pede a herança são os filhos. Eu estou aqui, mas o papai nunca fez nada por mim. Vai te cuidar. E o que tu fizeste pelo teu pai? Por mim o papai não faz nada. E o que tu faz por ele? Não trouxesse nem o primeiro salário teu para o teu pai? Traz aquele presentinho de meia tigela para tua mãe, uma xícarazinha. Mamãe, eu fosse a tua mãe quebrar no teu focinho. Passou ano todinho sem visitar a mãe. No dia da mãe vai lá com uma xícarazinha, um pratinho, querer ganhar a mãe no papo. E ela ainda coloca o indecente no colo. Ai, seu filhinho da mamãe. Passou um ano que não vinha aqui em casa, a mamãe gosta dele. Olha, meu filho, passei muita noite sem dormir, orando por ti. Deve estar orando pelo marido dela, está orando pelo desordenado. A mulher, ela ora pelo marido. Pelo marido, é a oração dela. Se sobrar um tempinho... Jesus, ainda tem um tempinho aqui, eu vou me lembrar daquele insubordinado e daquela desobediente. O restinho que é para os filhos... A oração é pelo marido, porque ela é santificada pelo marido. E o marido, por sua vez, também ora pela esposa, que ele é santificado pela esposa. Não, aqui é assim, aqui é na escola dominical, é exprimido do meio que vai saindo do meu... Bem, só se consagra pelos filhos, uma preocupação pelos filhos. Ai, quando tem neto, ai, meu Jesus, aquela agonia. E os netos ficam sorrindo da cara dela. Olha essa velha. Vambora, meu filho, não vou. Toma, não quero. Se eu fosse irmão Brando, eu colocava um parágrafo. Eu já ouvi falar que tem vó que dorme com o neto, com a neta. E o peão fica na rede lá. Cró, cró, cró. E ela lá, cuidando das crianças. E a outra criança está lá, né? Esperando um trato e não tem nada. Mas o que eu posso fazer, né? A minha obrigação é essa aqui. Aqui eu falo. Na tua casa eu não resolvo, mas aqui eu resolvo. Está errado. Vai dormir com o teu marido. Pior é quando é o marido que se envolve com os netos e não dá atenção para a mulher. Mas não vamos entrar nessa questão. Vamos falar do Moisés mesmo. Moisés encontrou-se com o pilar de fogo. Entre as muitas mensagens, vamos anotar uma. Porque tiveram que ser pastores, 128. Moisés encontrou-se com o pilar de fogo. E o irmão Brana afirma, no futuro lar, nenhum homem deve subir ao púlpito sem primeiro se encontrar com a coluna de fogo. Nenhum homem. Moisés se encontrou com a coluna ou não se encontrou? Encontrou ou não encontrou? Mas impediu aquele arranca-rabo lá no hotel com a Zípora? Tem que ter coluna de fogo. Se encontrou com a coluna de fogo, mas quando chegou no hotel, foram pro cacete lá, por causa da circuncisão do filho. A coluna de fogo teve que descer e dizer, você, Zípora, não, a esposa dele, você não pode, mãe de Gerson e Eliezer, você não pode acompanhar este homem no seu ministério.
Ele tem o ministério de libertador. Ele vai para o Egito. Você fica. Ficou ela e ficou os filhos. Sabe por que houve aquela intervenção? Por causa da coluna de fogo. Por que tem ministro que não consegue prevalecer? Porque não teve encontro com a coluna de fogo. Ela bate o pé e a coisa para. Ele está pronto para vir para a igreja. Só porque a mulher não se aprontou, ele não vem. Isso é falta de coluna de fogo. Ele está pronto para vir para a ceia. Só porque os filhos contrariaram com alguma coisa, tira a roupa. Isso é falta de coluna de fogo. Quando você tem coluna de fogo, você vem de qualquer forma. Eu já disse, seria a coisa mais honrosa. Nós vemos aqui na igreja um irmão chegar para a escola dominical a pé. Eu andei 5 km, 12 km, 13 km, 14 km. Você normalmente anda 6 km por hora. Se você mora 10 km, 12 km longe da igreja, o culto começa às 7h30. Se você sair 5h30, você chega aqui. Se for de bicicleta, você anda 40 km por hora. Então de bicicleta você gasta 15 minutos. Mas a santa preguiça, o desinteresse, faz você inventar tudo. Falta de coluna de fogo. Você não tem batismo de fogo, revelação, o que é igreja. Você não tem discernimento que a igreja é o corpo do Senhor. E a ceia é precedida pela comunhão. Não tem ceia sem comunhão. Comunhão é isto aqui. É conversar, é falar, é estreitar a mão, é abraçar, é cantar, é estarmos juntos. Essa é a comunhão. Para depois vir a ceia. Nós achamos, eu vou na ceia. Chega no final, só para entrar na fila, é falso. Isso não vai te fazer efeito, porque não teve comunhão. Não assiste o culto na quarta, não assiste na sexta, não assiste a escola dominical, não participa da igreja, não dá oferta, não dizima. Cada culto que tu faz é um tostão de oferta que tu deixa. E que de o culto de adoração teu. E quando é no domingo que tu vens, que de oferta da semana que não trouxestes. Irmãos, igreja é uma revelação. Não é vir ao templo. É você ter revelação que você é o templo. Não tem culto sem a sua presença. Meta isso na sua cabeça. Meta isso na sua cabeça. Se eu não for à igreja, não vai ter culto. Principalmente quando você é coluna da igreja. Anciãos da igreja. Diáconos da igreja. Diaconisas. Obreiras. Levitas. Cantores, músicos. Se você não veio, então não tem culto. Aquele culto perde aquela parte. Agora, você não tem que me dizer que o pastor tem que estar na tua casa dizendo, mas o pastor não me visita? Sexta-feira eu cheguei numa casa, 11 da noite, para visitar uma família. Sexta-feira. 11 da noite para visitar uma família. Tem necessidade do pastor estar 11 da noite visitando as pessoas? Porque faz simplesmente 40 dias que o casal não vem na igreja. Uma pessoa dessa tem revelação, não pede nem oração. Como é que tem obreiros que têm humildade de mandar? Justifico a minha ausência por motivo de trabalho. Justifico minha ausência por isso, por aquilo. 40 dias. Você pensou se só tivesse esse crente naquela cidade? Como se escreveria a Bíblia? Antipas, minha fiel testemunha. Nenhum registro há na história de Antipas. Não há um registro sequer. Em lugar nenhum. Nenhum historiador, a exemplo da Bíblia, fala de Antipas. Mas quando o Espírito Santo bradou, disse, Antipas, minha fiel testemunha. Não só testemunha, mas fiel. Certamente só tinha ele lá. Onde era isso? Qual é a carta? Pérgamo. Na era de Pérgamo, onde Satanás habita. Satanás está imperando, mas eu tenho a minha fiel testemunha lá. O diabo não está imperando, hoje está, mas existe uma fiel testemunha naquela rua, naquele bairro, naquela cidade, em algum lugar. Agora, isso tem uma revelação que você tem.
Como disse irmão Rosa, não faltei um culto. Não faltei um culto. Fui fiel como a minha mulher. A minha mulher só deixou de ir na igreja quando tiraram a perna dela. E eu estou nessa situação sem perna. Com a idade que estou, não faltei um culto. Mas se me sobrar energia, eu vou, nem que seja os pedaços, mas eu vou. Vamos aplaudir a Jesus por esta fiel testemunha. Deus tem fiel testemunhas que sabe carregar o peso, sustenta a obra, conserva a palavra. Moisés é o maior vulto do Antigo Testamento, quiçá da história do mundo. Moisés é o maior vulto que Deus já usou. E usou para formar de uma raça de escravos egípcios, formar uma nação. Nação esta com as maiores dificuldades. Uma nação agressiva e poderosa, que sabe lutar pelos seus direitos. E com isto, alterou o curso da história. Já dizia Rui Barbosa, pensamento esse que eu devia ter citado na mensagem, o rei de Palmares. Ele diz, um povo que não luta pelo seu idioma, que não defende seu idioma, nem a sua terra, entrega a alma ao inimigo antes de lutar. O israelita, a exemplo dos negros brasileiros, preguei sobre Zumbi, rei dos Palmares, provaram isso. Israelita hoje provo, sendo, como já disse, hoje a 6ª potência aérea do mundo. Defende-se sozinho. Na Guerra dos 6 Dias de 67, 4 nações o encurralaram e ele sozinho venceu as 4 nações, inclusive o Egito. Moisés ocupa os livros do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele faz parte, a vida dele está na 7ª parte da Bíblia. A 7ª parte da Bíblia está toda relacionada com Moisés. Era um homem que falava boca a boca com Deus. Isso deve anotar. Ele falava boca a boca com Deus. Números 12, verso 8. Ele merece a fama de ter sido um dos maiores homens de todas as épocas. Ele merece a fama de ter sido um homem, maior homem de todas as épocas. Hebreus, capítulo 11, verso 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho todo por terra seca, e o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Aí já vai entrando em Josué. Aí está grandíssimas características deste homem que merece a fama de ter sido os maiores de todos os tempos. Sendo tudo isto, recusou tudo isto por Cristo, para servir a Cristo.
para servir a Cristo. Ele não tomava nem refrigerante em Arraial, só por Cristo. Moisés e seus 7 fracassos. O profeta diz que ele teve 7 fracassos específicos. O primeiro dele, faltava-lhe mensagem. Ele não tinha uma mensagem para pregar. Segundo, ele não tinha autoridade. Terceiro, ele não tinha eloquência. Quarto, ele não tinha adaptação. Quinto, não tinha sucesso. Sexto, não tinha aceitação. E sétimo, não tinha temperança. Perfeita força por perfeita debilidade. 167 e 168. 167 e 168. Vamos aos fracassos de Moisés. Números, capítulo de número 20. Números, capítulo 20. Eu citei perfeita força por perfeita debilidade, mencionando os 7 fracassos de Moisés. Números 20, verso 2 em diante. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e lhe falaram, dizendo, oxalá tivéssemos expirado quando expiraram os nossos inimigos perante o Senhor, no Mar Vermelho. E por que nos trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para que morrêssemos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, lugar nem de figos, lugar que não tem vides, que nem tem romãs, nem tem água para beber? Porque Moisés nos trouxeste para o inferno? Falso profeta, falso líder. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre seus rostos no chão, em vez do povo fazer aquilo. Quem estava fazendo era Moisés e o profeta. E quando se lançaram de rosto no chão, a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara, dei-me atenção, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão. Porque o Senhor não disse, toma a vara e esse pessoal do contra, chama também, que eu quero falar com eles, que eles são todos meus obreiros também. Não. Eles são murmuradores. E só vê o erro, só vê falha. Toma Arão e tu, e falai a rocha. Eu quero que vocês dois falem a rocha. Esses outros pregadores são pedradores. Eu nos mandei falar a rocha. Eles estão batendo na rocha. E bate nos seus irmãos. Bate no seu pai. Bate no ministério, bate na mensagem. Eles não têm ministério para falar. Porque eu não os mandei. Eles têm razão. Porque não tem água, não tem figo, não tem semente, não tem alimento. Entendeste, Moisés? Eles estão cheios de razão. Só que eu não tenho nada com eles. O meu acerto é contigo e Arão. Falai a rocha. Perante os seus olhos, eles verão. E dará a sua água. E assim lhe tirarás água da rocha. E darás a beber à congregação e aos seus animais. O que eles querem, vocês darão, mas é vocês que dão. Não deixe o pessoal mandar buscar ninguém em Bragança e em outro lugar, porque vão bater na rocha. E alguns são até rocha. Não pode ser rocha com rocha. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão
reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes, preste atenção, ouvi agora, rebeldes. Agora começou a dificuldade de Moisés. Ouvi agora, rebeldes. O Senhor disse que era só para ele dar água. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Olhe para nós. Veja o que está aqui agora. Estou pensando que aquele Moisés que você estava afrontando? Olhe para cá. Eu sou Moisés. Quando ele levantou a voz. Olhe para cá. Veja quem sou eu. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha. Feriu 2 vezes com sua vara. E saíram águas e bebeu a congregação e seus animais. Ele fez a coisa mais errada do mundo. Mas o povo foi abençoado. Ele fez a coisa que jamais deveria fazer. Que aquilo selou a passagem dele para a terra de Canaã. O profeta diz assim, o povo faz com que o pastor cometa erros. Eles puxam o ministro para aquele lado. Ele diz, mas se a congregação orar, impedirá que o pastor cometa erros. Moisés se rebelou, se exaltou, desobedeceu a Deus, feriu a rocha, e para infelicidade feriu 2 vezes, mas Deus não falhou com a sua palavra. Deus prometeu que dava água e deu. Aí quando diz a Bíblia, ainda que todos se tornem infiéis, ele permanece fiel. É São Paulo que fala, né? Moisés foi infiel. Arão foi infiel. A congregação já estava perdida há muito tempo. Mas Deus cumpriu a sua palavra. Você diz, abriu o entendimento, agora entendi. Por que ali na Universal as pessoas são abençoadas? É por isso. Por que na Deus de Amor é abençoado, na Quadrangular, em todas as denominações? Porque aquele que invocar o nome do Senhor, eles usam o nome do Senhor, em nome de Jesus, Jesus, pá! Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos pais das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Só Deus abençoa. Só Deus cura. Só Deus liberta. Só Deus. Ninguém mais. Não tem igreja. Eles dizem, vem aqui e beba a água aqui da igreja. Deus amou. Bobagem, aquela água não faz aquilo. Mas Deus faz. Aquilo foi um ponto de contato. Quem fez foi Deus. Ele vela pela sua palavra para o cumprir. Enviou a sua palavra e os sarou. Você prega a palavra e Deus sara. Você ora pelo enfermo e Deus cura. Pode ser macumbeiro, pode ser padre, pode ser quem seja. Até ateu. O que fez aquele ateu? O que fez aquele ateu? Não querendo atender o garoto que insistentemente pedia para sua mãe. Aí vem a oração do ateu. Doutor, a mamãe está morrendo em casa, não sei o que passa, se é coração, se é cabeça. Ela disse que só sabe o medicamento para dar para ela. Mas menina, isso é hora, eu já estou deitado. E levantou o ateu, chocado, chateado. E foi na prateleira e pegou o medicamento e mandou para ela. E o menino levou o medicamento e antes de chegar em casa, tropeçou, caiu e derramou o medicamento. E o menino voltou desesperado. O que dizer agora para aquele senhor ateu e ignorante? Ele já recolhido. Doutor, me socorra, eu sou o menino que estava aqui. Mas o ateu não podia ouvir a sua voz. E o menino ficou surpreso de ver que ele estava angustiado, não sei o que estava acontecendo. O ateu estava de joelho, com o rosto em terra, gritando, oh Deus, eu sei que tu não existe,
mas eu tenho necessidade de clamar a ti. Não deixe aquela mulher tomar aquele veneno. Eu me enganei. Deus, se tu existe ou não existe, mas me ouve. Não deixe aquela mulher morrer. Ó, senhores, Deus ouviu a oração do ateu. Se Deus ouve a oração do ateu, como Ele não ouve a nossa oração? Ele ouve a oração de seus filhos. Oh Deus, te agradeço porque ouviste a oração de um ateu e salvaste essa mulher. Aqui está, meu filho, leva o medicamento correto para tua mãe. Glória ao Senhor! Moisés foi levado pelo povo ao precipício e feriu a rocha. Agora, a Bíblia diz, no capítulo, em Números 12, 3, que Moisés era manso. Diz que ele era um homem manso. No entanto, altamente temperamental. O profeta de Deus diz, ele era um homem temperamental. O fracasso dele eram os impulsos. Era um homem bom, manso. Mas quando se sentia acossado pelas situações, ele tinha esse tipo de atitude. Um homem temperamental. Era um dos seus fracassos. Mas, no entanto, ele buscava a paciência. O profeta chega a dizer na mensagem, como foi com Moisés, ele diz, você tem que buscar paciência como Moisés. E se você não tiver paciência, você não vai conseguir fazer esta edificação. Ele diz, você tem que ser vulcanizado como Moisés para fazer essa trajetória, porque chegará uma hora que excede as suas resistências. Ele tinha tudo contra ele, como falei. Nem falar, tinha habilidade para falar. Não tinha confiança, ninguém acreditava, não tinha sucesso, tudo que ele fazia perdia. A primeira arrancada que ele deu foi um flagelo. Todas as suas atitudes foram de fracasso. E Deus pegou todos os fracassos deles. Hebreus 11, por favor. Anote essa escritura. Hebreus, vê se é 11, 23. Aqui está você, não está só Moisés. Está você. 11, vê se é 11, 23. Não deve ser. Onde diz da fraqueza tiraram força, por favor. Aqui está a tua vida. Aqui está Moisés, aqui está você. Moisés e seus 7 fracassos, tornando o legislador, a exemplo de Abraão Lincoln. 11, 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, você é fraco? Então tire força, irmão. Que essa escola dominical te revele isto. Tu és fraco, mas tira a força. Mensagem Hebreus 4. Não vou ler para não sacrificar nosso tempo mais. Hebreus 4, parágrafo 106. O ponto fraco de Moisés, o grande libertador, era o seu temperamento. Era ali onde o diabo trabalhava para envergonhá-lo. Os seus impulsos. Até então, Moisés não passava do 3º degrau da pirâmide. Terceiro degrau. Temperança. Tinha fé, virtude, conhecimento, mas quando batia no 3º degrau, ele parava. Mas depois o profeta diz assim, você vai ter que ter paciência como ele. Então ele passou para o outro degrau. E o profeta conclui, Moisés, o ponto fraco dele era temperança. Era temperamental, muito explosivo. E o ponto fraco de Jesus era fome. E como o diabo açoitou Moisés, fazendo ele blasfemar contra Deus, impedi-lo de entrar na terra, por causa do seu temperamento, da mesma forma, também tentou Jesus, através do seu ponto fraco, a fome. Estás com fome? Jesus disse, estou. Tu sabe que eu já te tentei 40 dias, Jesus disse, sei.
Porque muita gente pensa que o diabo tentou Jesus após os 40 dias. Não. O diabo tentou Jesus durante 40 dias e durante 40 noites. Aquela ali foi a tentação do final. Aquela ali foi só mesmo a ripitota. Durante 40 dias o diabo percebeu o ponto fraco de Jesus. Todo dia Jesus estava, oh pai, manda um anjo com um pouquinho de maná. Não. Oh pai, você fez com Elias, menos um corvo. Não. Não. Senhor, então manda menos um anjo para me consolar. Ele não mandou no Getsemane? Mandou ou não mandou? Especificamente estou citando a Escritura. Quando Jesus entrou em profunda agonia, um anjo veio e o consolou. Senhor, manda um anjo para me consolar. Não, eu te quero na mão do diabo. Deus muitas das vezes te mete dentro de um cano estreito e solta um diabo atrás de ti para ver o que tu farás. Não deixa o anjo te proteger, não deixa o anjo te livrar para ver a tua reação. O ponto fraco, Jesus diz, Mombrano diz, o diabo te esmurrará através do teu ponto fraco. O teu ponto fraco é música, pode ficar certo. O diabo vai te levar para ficar debaixo de um poste onde está tocando música mundana. Tu não quer ouvir rádio? Não, tá bem. E vai te colocar debaixo de um poste. Manda trazer um alto-falante e colocar no poste em frente à tua casa. Faz o teu vizinho manter o som alto. Faz o teu filho, que já engrossou o pescoço, trazer uma televisão ou um som para dentro de casa e usar a maneira dele. É som? O diabo vai te machucar naquilo ali. O teu ponto fraco é bebida alcoólica? Pode deixar. Parentes e amigos só vão te convidar para aniversário movido a álcool. Não vai faltar. Ele vai te esmurrar no teu ponto fraco. Teu ponto fraco é sexo? Pode deixar. O diabo vai sempre colocar no teu caminho. E não vai poupar nem mesmo aquelas que vêm para a igreja com essas roupas coladas no corpo, aparecendo a calcinha. Mulher que tem juízo deve vestir anágua, ou então usar saia solta. Nós não estamos interessados em ver aqui os traços das irmãs, por favor. Talvez seja trabalho dos maridos, ou talvez dos pais. Mas eu acho que uma anágua senta bem para determinadas roupas. Um botãozinho, quando necessário, um alfinete, alguma coisinha assim. O diabo vai te esmurrar através do teu ponto fraco. Etc, 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 etc. Ele deveria ter ferido as pessoas, em vez de ferir a rocha. Salmo 106. Salmo 106, 32. Quem deveria ter sido ferido eram as pessoas, as quais ele estava legislando, ensinando, e não ferir a rocha, que era um tipo de Cristo. Nem mesmo quebrar as tábuas da lei. Veja o temperamento dele. Não conseguiu ver uma idolatria. Não conseguiu ver uma festa. Tem pastor também assim, quando sabe que um crente vai na festa, ele vira o cão, quer quebrar tudo, esbandalhar tudo, se for o filho, for um parente e tal, e isso acontece com os pais e tal. Moisés, quando viu o povo dançando e farreando, quebrou até a palavra de Deus, que era um tipo do sacerdócio que haveria de ser quebrado também. Aquilo haveria de ser quebrado, mas não devia ter quebrado daquela forma. Foi Deus que tinha escrito, mas ele não teve controle para aquilo. Quebrou a lei. Salmo 107, 106, verso 32. Indignou-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles, o povo. Porque
irritar o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Ele estava irado com o povo, afligido, e findou ofendendo a Deus. Vamos terminar? Anotem para concluir agora. O faraó opressor chamava-se Ramsés. R-A-M, pode ser M mudo, R-A-M-S-E-S. Ramsés, ou Rama, pode escrever também Rama com A, Ramsés, tudo junto. Ramsés II, em algarismo romano. O opressor de Israel, o último opressor. O faraó do Êxodo chamava-se Menepetá. Mené, M-E-N-E, M-E-N-E, Mené, P, M-E, Mené, P mudo, T-A. Vai ser acentuado. Menepetá. Estão começando a falar hebraico. Menepetá. Menepetá, pode pôr sinal de igualdade. Ramsés III. Menepetá era o nome dele. Eu telefonei para lá, falei com ele. E que era um Ramsés, ou Ramsés III. Tá bem? Moisés viveu 120 anos. Tinha barbas compridas. Mombrando chega a dizer que as barbas deles ficavam abaixo da cintura. Tinha barbas compridas. Esses 120 anos, ele passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e depois 40 anos peregrinando, né? Em 3 etapas distintas. Os seus irmãos, que eram mais velhos do que ele, morreram também no mesmo ano. Miriam com 130, morreram no mesmo ano. Miriam com 130, isso no ano 1447. Miriam com 130, Arão com 123 e Moisés com 120. Ele morreu fartos de dias. Deuteronômio 34, 7. Ele foi sepultado pelos anjos. Os anjos o sepultaram. O diabo chegou até disputar o seu corpo com Miguel. O diabo ficou revoltado. Judas, verso 9. Judas, verso 9. JD.9 ou Judas.9. Judas, irmão de Jesus. Ele discutiu com Miguel porque os anjos vieram e o sepultaram. E o diabo queria aparecer. Queria que fizesse uma grande oferenda. O diabo é sempre do contra. Se a gente está aqui nesse casebre, nós estamos aqui nessa casa, o diabo fica batendo com a língua no dente aí. Crente fracassado, pastor irresponsável, tudo que tinha gastou com as missões, não tem interesse com nada. A casa dele ele pinta, mas a igreja não faz nada. Olha que tá os irmãos, já há 7 anos, debaixo desse alpendre. Isso é o diabo que fala. Aí o pastor disse, sabe uma coisa? Nós vamos envergonhar o diabo. Vamos fazer uma igreja aqui ao lado. Vamos construir, irmão, vamos. Está vendo esse pastor? Vaidoso, presunçoso, fazendo uma Babilônia, disputando com as denominações, está querendo aparecer, gastando dinheiro com tijolo. Vai-te, Satanás! É o mesmo demônio, irmão. É o mesmo demônio. O diabo é de acordo com a situação. Tu é muito jovem. Vai gozar a mocidade. É o diabo falando. Vai gozar a mocidade. Negócio todo dia tá na igreja. Faltar um culto, outro. Ah, que é isso? Vai ficar por aí. Aí o arrebatamento vem. Foi sepultado pelos anjos. Sim. Então quando é jovem, desculpa, quando é jovem, é muito novo. Quando é velho, para com isso. Deixa isso para a mocidade. Então vê que o pastor, inclusive, só fala na mocidade. A mocidade, minha obreira. Mocidade, meu braço direito. Conjunto de jovens. Então vê que o pastor mesmo está dizendo que não tem nada para os velhos. Isso é o diabo no teu couro e no teu ouvido. Ah, não, quando eu era jovem, eu era dinâmico, eu ia lá, mas sabe como é que agora? Estou com uma dorzinha de cabeça. Isso é demônio que fala para ti. Quando é o Espírito Santo, diz como diz o patriarca Rosa,
Se me sobrar um pedaço, eu vou para o tabernáculo. Vamos aplaudir a Jesus por essas testemunhas. Vocês têm que aprender a soquear demônio. E lugar para bater em diabo é aqui mesmo. Se você aprende a bater aqui, você bate em casa. Nós apanhamos lá fora, porque a gente não treina aqui. Ali está meu querido irmão Josiel Ribeiro. Ele tinha um amigo chamado Natinho, que começou a aprender golpe de karatê. Foi para uma academia, aprendeu uns golpes lá, deram um livro para ele, foi lá para a praça em Ponta de Pedras e mexeu com os rapazes, foram de Belém, o rapaz lutava capoeira, deram uma coça nele lá, disse, um momentinho, deixa ele em casa. Correu lá e... Vem agora, vocês são bons, vem! Pá! Você tem que aprender a lutar na academia primeiro, não é na praça, para estar treinando lá. Esta aqui é a nossa academia! A escola dominical nos mostra como discernir e como atacar e como se defender. O crente da escola dominical é diferente de qualquer outro crente. Não precisa nem estar mais com a Bíblia por aí debaixo do braço, não. Eu guardei a tua palavra ouvindo-a, porque o crer vem. Você vai ouvindo, vai. Chega uma hora que você não tem a Bíblia na mão, mas o soco que você dá, a exemplo daquele garotinho que frequentava a escola dominical, e o reverendo, padre querendo, aqui tem umas árvores de batina, aquela coisa toda. Olha, reverendo, isso aqui é filho do crente, ele não vai na missa. Vem cá, vou te mostrar para vocês, não vai na missa, não sabe nada. Vem cá, menino, me diz uma coisa, menino. Tu és crente? Sou, senhor, seu pai também. E onde é que está Deus, menino? Deus? Deus, reverendo? Pois é, ó, viu? Não sabe, olha. O menino não sabe. Não, reverendo, Deus? Não, quer dizer para o senhor o seguinte, que Deus é muito grande, reverendo. Senhor padre, Deus é muito grande, eu aprendi da escola dominical. Deus é tão grande que enche o mundo inteiro. E é tão pequenino que está dentro do meu coração. O padre disse, vai-te embora, menino, tu é assim, calcula o teu pai. Calcula o teu professor da escola dominical. Quer dizer, um pequeno treinamento aqui, a gente já fuzila Satanás. Ele sabe o teu ponto fraco. Mas tu vem aqui e tu aprende. Que temos, e sempre os teremos. Mas a gente vem aqui na escola e guarnece. Quando o diabo bater, a gente sai ferido, mas não nocauteado. Sempre estaremos feridos, que é próprio de quem combate, mas jamais por terra. Paulo cita isso, que se vocês me dessem a escritura, eu acabava com o culto com essa escritura. Paulo fala disso. Ferido, mas nunca nocauteados. Me dê essa escritura aí. Vê se vocês encontram onde é que ele fala disso aí. E fala do ministério dele, e fala da posição nossa. Me dê essa escritura, eu vou fechar com isso aí agora. Foi sepultado pelos anjos, disse eu. O diabo disputou o seu corpo. Não pode. Tinha que fazer uma grande oferenda para ele, uma grande festa, só para ser do contra. Mas ressuscitou. Na mensagem de liderança, não vou ler, uma pena que são lindíssimos os textos, mas vocês vão levar. Liderança 2, parágrafo 122 em diante, deve ser uns 10 parágrafos. Liderança é capa azul. 122, o profeta fala do processo da ressurreição de Moisés. Ao nascer do sol, parágrafo 183. 122, liderança, e 183, ao nascer do sol. O profeta diz, ele morreu, foi sepultado pelos anjos, ele diz aqui, 800 anos depois. Ele está se referindo a Elias. Gozado que ele pregou a mensagem, uma em abril e outra em setembro, tudo de 65. E ele cita a mesma expressão. 800 anos na transfiguração era Elias. Moisés foi 1442 anos. Foi uma pequena troca de data. 1442 anos depois, ele ressuscita. Eu já preguei anteriormente que ele morreu e ressuscitou. Não, vamos deixar mais claro aqui. Ele ressuscita lá na transfiguração.
Porque Elias não precisava ressuscitar, porque Elias subiu vivo. Elias desceu, Moisés ressuscitou e ficou com Jesus, aguardando, juntamente com Elias, aguardando, fazendo uma investigação, levantamento de Israel, até a crucificação. Quando ressuscitaram os outros, com a ressurreição de Jesus, incorporaram-se Elias e Moisés, que estavam aqui, e subiram. Por isso, irmão, fica fácil de entender o período de 30 a 40 dias que nós teremos aqui com Jesus. Porque onde que Elias e Moisés permaneceram nesse quadro? Porque eles não precisavam de estar comendo, de estar bebendo. Estavam num corpo especial. Estavam em teofanias, em corpos celestiais. Eles nem dependiam de nada disso. Quem vai comer e beber somos nós quando formos transformados. Mas as almas que já estão lá não precisam disso. Eles puderam conviver ali, acompanhar os momentos finais do ministério de Jesus, representando a lei e os profetas, até o momento da ressurreição dos mortos. Da mesma forma acontecerá conosco. Muitas pessoas vão ressuscitar no primeiro dia da transformação, outros vão ressuscitar só no 40º dia. Mas todos nós vamos nos juntar e subiremos juntos a encontrar o Senhor nos ares. Vale a pena seguir Moisés. Não está no meu esboço, eu fecho com uma coisinha aqui. Eu quero o texto, hein? Fecho com uma coisinha aqui. Periodicamente é descoberto as múmias dos faraós. E tudo que rendeu dos faraós são múmias. Algumas intactas, de 3.000 anos, de 2.000 anos, de 1.400 anos, de 1.500 anos, de Ramsés foi encontrada, mas inerte, sem vida, somente com as glórias que obteve ainda aqui. E Moisés preferiu estar com Cristo, está vivo, já esteve aqui, já está voltando novamente para pregar em Jerusalém. E o profeta de Deus diz na mensagem, a restauração de Abraão 2, ele diz, ele virá e vai pregar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para os 144 mil. E eles receberão o nome do seu Pai e de seu Cristo. Então os 144 mil vão ser batizados por Elias e Moisés. Isso é muito profundo para quem quer subir sem ser batizado. Não sobe não, irmão. Depois que você conhecer essa luz, só vai fazer parte da noiva quem crê na mensagem de William Branham. Ele entrou e através dele nós entraremos. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, veio para que desse testemunho da luz, para que todos crescem através dele. Quem crê em João, conheceu Jesus. Quem crê no irmão Branham, conhecerá a noiva. Só tem este caminho, através do mensageiro que Deus mandou, que é o 7º anjo. É a mensagem da hora, é a luz do entardecer, é a pedra de coroa, é o Espírito Santo, é o amor divino, é Cristo revelando-se em você para o arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 4, leiamos do 6 em diante. 1 Coríntios capítulo 4, vamos ler todos a uma só voz. Leia na sua Bíblia como estiver, vamos ler todos. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim, todos, e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Já estás fartos? Já estáis ricos? Sem nós reinais? E oxalá reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo.
Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até a presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas ademoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensina em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco. E se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que aí andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou amor, ou espírito de mansidão. Somos considerados lixos, mas esta é a nossa posição. Deus te abençoe, amados. O nosso reino não é aqui. Se o de Moisés não é aqui, o nosso também não é. Nós estaremos do outro lado. Vamos fazer a nossa oração, todos orando. Levanta a tua voz de oração, uma oração de gratidão ao Senhor.